vamos lá. Então, nessa primeira aula, eu vou falar sobre a diferença entre o conceito, né, de controle em malha aberta e controle em malha fechada. E esse, assim como o P&D, assim como o controle on-off, né, são assuntos aí dentro do meu curso de técnicas e métodos estruturados de programação de CLP. Vamos lembrar, então, que a gente está falando de controle de processos, de controle de variáveis. Então, dentre os processos industriais, né, eu tenho processos que se caracterizam por processos discretos, né, normalmente associado à manufatura de peças, manufatura de componentes, né, e processos contínuos. E nos processos contínuos, caracterizam-se por controle de variáveis, né, seja elas pressão, vazão, temperatura, nível, enfim. Então eu estou falando de eu tenho que controlar uma variável, né? E aí eu tenho esse primeiro conceito que é o controle em malha aberta e o controle em malha fechada. Então eu vou utilizar aqui alguns eletrodomésticos que a gente tem em casa para poder fazer essa diferenciação, para que você possa entender essa diferença. Então o primeiro elemento aí é um forno, né? Um forno a gás ou um forno elétrico que a gente tem em casa. Então, normalmente tem um botão lá que eu teoricamente escolho, né, a temperatura lá que eu quero que esteja dentro do forno. Mas a pergunta é, será que realmente no forno a gás ou no forno elétrico eu consigo controlar a temperatura que está dentro do forno? Né? Na verdade, não. Na verdade, essa temperatura que está no botão ali é uma temperatura aproximada, né? Porque eu não tenho um sensor de temperatura medindo essa temperatura tanto do forno a gás quanto do forno elétrico. Então, isso aqui a gente chama que é malha aberta, então. Né? Eu tenho um estímulo, né? Seja ele com a quantidade de gás ali, ou no elétrico a quantidade de potência, né? Da minha resistência que está lá dentro. Então, eu tenho um estímulo, né? Para que a temperatura aumente lá internamente, porém eu não tenho um sensor de temperatura que meça isso e desligue o gás, ou baixe o nível de gás, ou desligue a resistência, ou diminua a potência da resistência. Então, como eu não tenho esse sensor que mede essa temperatura, a gente chama que essa malha é uma malha aberta. Agora, se eu estiver falando de um forno industrial, né, lá da padaria do seu João lá, né? Então, aqui não, aqui já muda de figura o negócio. Então, veja, se a gente der um zoom ali, ó, o que acontece ali? Eu tenho um controlador de temperatura, né? E um temporizador também. Então, num forno industrial, eu preciso controlar exatamente a temperatura interna do forno e controlar o tempo de fornada, né? Por exemplo, ali é um forno de pães, então eu preciso ter isso bem acurado, bem controlado para poder não queimar o pão ou que ele fique cru. Né? Então, se eu olhar um diagrama interno aí, diagrama elétrico de um controlador aí de forno industrial, né? Notem que eu tenho aqui um sensor aqui de porta, né? Para checar se a porta está fechada. Eu tenho aqui um sensor de chama, tem um buzzer, né? Tenho as eletroválvulas aqui que acionam o gás, que acionam a ignição, que acionam um vapor interno. De vez em quando ele dá uma vaporizada interna aí nos pães. E, fundamentalmente, aqui ó, eu tenho o quê? Eu tenho um sensor de temperatura tipo J. Né? E aí esse sensor, que é responsável por medir a temperatura interna e, através de uma programação aqui dentro do controlador, né, ligar ou desligar o gás aqui, né, para poder manter a temperatura controlada de dentro do forno. Então, esse aqui é um sistema em malha fechada. Um outro eletrodoméstico que a gente tem em casa é o micro-ondas, que a gente usa para aquecer, né, a nossa comida ou para aquecer uma água, aquecer o café. Né? Então, o micro-ondas, vamos imaginar, vamos lembrar quando a gente comprou o primeiro micro-ondas. A gente colocou lá um leite para aquecer e aí, quanto tempo eu coloco? 1 minuto, 2 minutos, 30 segundos. Vamos ver o que acontece. Por que a gente diz isso? Porque a gente não sabia
quanto que ia aquecer o micro-ondas, né? Então você coloca ali 1 minuto, liga, quando tira vai ver o quanto que ele aqueceu. E a partir dessa experimentação inicial, você vai ter essa noção. E aí você sabe, não, com 1 minuto para aquecer o café é suficiente, com 30 segundos é pouco, 1 minuto e meio é muito. Né? Ou vai esquentar um prato de comida, esquentou a primeira vez. Né? Então, quanto mais você vai utilizando o micro-ondas, mais você vai tendo essa percepção e sabendo quanto tempo você precisa. Então, você bota uma comida, pela quantidade, tu já sabe se vai estar na temperatura que tu quer ou não. Né? Então, veja que esse é um controle em malha aberta. É pela nossa experimentação, pela experiência que a gente tem. Não tantos segundos é suficiente, ou aqui vai ficar frio, vai ficar quente. Mas é pela experiência que a gente não é porque tem um sensor de temperatura ali dentro e eu vou escolher uma temperatura que eu quero da comida e aí ele vai ligar e colocar uma potência de micro-ondas ali, né? Diferente, né? Então, é pela experimentação. Então, esse aqui é um controle em malha aberta. Um outro eletrodoméstico que a gente tem em casa, né? Ou outros dois, né? A geladeira ou o ar-condicionado, né? Então, eles controlam também a temperatura aí do ar, né? Do nosso ambiente, ou a geladeira controla a temperatura interna, né? Então, e aí, será que esse elemento ele é um controle em malha aberta ou em malha fechada? Então, vamos lá, vamos olhar um sistema interno aí de refrigeração, né? Então, aqui do lado esquerdo eu tenho todo o sistema de refrigeração mesmo, né? Partindo ali do compressor, condensador, os tubos capilares que levam o gás ali até lá no evaporador. Tem a válvula de expansão, que ela é responsável pelo efeito, né? Pela mágica de retirar a temperatura, né? Interna ali do refrigerador, é a válvula de expansão. E olhando o diagrama elétrico, né? Eu tenho ali o compressor, o relé que aciona o compressor, né? Tem uma proteção de sobrecarga ali, possivelmente seja um elemento bimaterial ali, né? E eu tenho o que? Um termostato. Vejam que esse termostato aqui, ó, ele que é responsável por ligar e desligar o compressor e medir a temperatura interna. Então, lembra-se, a gente vai lá e regula, né? Mais frio, menos frio e tal, a intensidade. Então, eu vou estar regulando esse termostato. E essa regulagem é essa seta aqui, ó. Essa seta representa essa capacidade de regulação do termostato. E aí, em virtude de ter esse termostato, né, e ele ligar e desligar o compressor, é então, malha fechada. E aí, se a gente olhar como é que o compressor funciona, né? Quando a temperatura está acima de um determinado valor que eu quero, eu vou ligar o compressor. Quando a temperatura começa a baixar, quando ela baixar de um determinado valor, eu desligo o compressor. E aí a temperatura vai aquecer. Né? E aí quando ela chegar a um determinado nível, eu vou ligar o compressor novamente. Então, esse ciclo de liga e desliga, né, do compressor chama-se controle on-off. Mas não vou entrar em mais detalhes aqui, esse controle on-off é assunto para o próximo vídeo. O que importa aqui é que quem determina essa esterese de controle é o termostato lá que está lá dentro e ele que fecha a malha, então, de controle. E o último exemplo que eu quero dar aqui é o banho, né? Então, olha só, quando a gente vai abrir o chuveiro lá, seja ele um chuveiro elétrico ou um chuveiro que tem água quente e água fria, se eu simplesmente abrisse o chuveiro e deixasse um tempo lá e entrasse sem nenhuma preocupação, eu estaria fazendo um controle em malha aberta. Agora, a pergunta é, para que a pessoa possa estar nesse estado que ela está ali, né, tranquila, sorridente, aí, cantarolando, né, possivelmente, para estar nesse estado, eu preciso normalmente de duas condições. Eu preciso ter um fluxo, uma quantidade de água adequado, né? Porque se eu estiver pingando ou tiver um fluxo muito grande, eu não vou me sentir bem. E o outro item é a temperatura da água. Se a temperatura estiver muito fria ou se estiver muito quente, eu também não vou me sentir bem. E aí, qual é o procedimento que a gente faz antes de entrar embaixo da água? A gente faz esse procedimento aqui, né? Eu ligo a torneira, mas eu vou ali checar a temperatura da água. E aí quem fecha essa malha é
é a nossa mão, normalmente, inicialmente é a mão, depois é o corpo. Se durante o banho a gente sentir que a temperatura, sei lá, está muito fria, eu vou lá e coloco mais água quente ou diminuo um pouco o fluxo para a resistência aquecer mais a água ali, né? Ou ao contrário, se a temperatura está muito quente, eu abro um pouco mais a fria ou aumento um pouco o fluxo, se é um chuveiro elétrico, né? Então vejam que o meu banho, né? Ele, embora não tenha um sensor de temperatura lá na água, porém quem fecha a malha é a minha mão, é a minha sensibilidade. Então aqui eu também tenho uma malha fechada. Então se a gente for resumir, né, olhar um diagrama de blocos aí, basicamente seria esse, ou seja, no primeiro bloco de cima eu tenho uma malha aberta, ou seja, eu tenho um sinal de controle aqui indo para o meu processo, né? Por exemplo, o primeiro exemplo que a gente deu foi o forno a gás lá, então eu vou ter uma quantidade de gás, né, sendo queimada lá dentro e a saída é a temperatura que eu quero, né? Ou que deveria querer, né? Digamos assim, que eu gostaria que fosse. Porém, eu não tenho um feedback aqui da temperatura mandando aquecer mais, né? Abrir mais ou menos a válvula lá. Não, então a temperatura que está lá no forno, ela está em aberto, né? E aí, claro, o fabricante coloca aquela graduação, né? Mas é experimental aquilo, né? Aquilo é experimental, ou seja, aquilo são feitos testes, né? E aí, para a temperatura ficar estável lá dentro do forno, a mesma quantidade de calorias que está entrando, né? O que está sendo colocado lá dentro pela chama, tem que ser a mesma que tá saindo fora pelas paredes ali, pela perda térmica, né? Então aí a temperatura vai ficar estável. Então, um forno a gás, ele tem uma perda térmica muito grande, né? É muito grande ali, né? Justamente para a temperatura ficar estabilizar em um determinado ponto. Se o forno não perdesse calorias, fosse fechado ali, a temperatura ia subir e ia ficar fora de controle. Tá? E, e aqui na parte de baixo eu tenho um resumo, então, de um sistema em malha fechada. E aí a grande diferença é que eu tenho um sensor aqui que mede lá o valor do processo, o valor que eu quero, né? Então ele mede constantemente o valor e aí faz uma comparação com o sinal de referência que eu quero aqui. Então, o sinal de referência menos o valor que o sensor está medindo vai me produzir um sinal de erro aqui, que é a diferença entre o que eu quero e o valor real que está. E aí esse erro é tratado pelo controlador e o controlador vai agir sobre o processo, né? Vai mandar um sinal de controle aqui para o processo para ele aumentar a ação no processo ou diminuir a ação no processo, né? Para que o processo possa ir para o valor que eu quero e mais uma vez medido automaticamente, né? Medido pelo sensor. Então isso aqui é algo contínuo que acontece continuamente. Então essa é a grande diferença. Então se eu quero controlar uma variável e ter controle sobre essa, por isso o nome diz controle, né? Obrigatoriamente eu tenho que trabalhar em controle em malha fechada. Agora, se esse controle, se a ação no processo, né, ela vai ser de forma analógica ou on-off, né, liga tudo 100% e desliga lá que nem é o compressor da geladeira, aí é um outro assunto e aí é assunto para o próximo vídeo. Maravilha.